convido a proferir a palestra o SPDoc como ferramenta da gestão documental, Eliana Martinelli Avaliano, diretora do Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais do Departamento de Gestão do SAESP do Arquivo Público do Estado. Bom dia a todos. Eu tenho aqui o desafio de fazer essa apresentação na hora do almoço, em que vocês já estão um pouco cansados, um pouco impacientes, mas será uma breve apresentação, né? Todo esse contexto histórico em que o SPDoc está inserido, todo o trabalho da gestão documental, já foi aqui apresentado pela professora Ieda. Então, nós vamos ter uma breve apresentação. Bem, o SPDoc ele é um sistema que vem sendo planejado desde 2004 e desenvolvido desde 2005. Então, muitos que estão aqui hoje presentes já ouviram falar no sistema, já conhecem o sistema, e nós sabemos do interesse de muitos órgãos e entidades em aderir ao SPDoc. Então, eu quero dizer que esse também é o interesse do Arquivo Público do Estado, porque o SPDoc ele não é apenas um sistema de protocolo, ele é um sistema de gestão documental, que vai controlar desde a produção do documento, né, todo o seu percurso ali de tramitação, juntadas, despachos, pensamento, desapensamento, mas também irá acompanhar esse documento até a sua destinação final, que poderá ser a eliminação ou a guarda permanente. E esse sistema ele foi concebido em conformidade com essa política estadual de gestão de documentos, que é formulada pelo Arquivo Público por meio do Departamento de Gestão do SAESP. Então, no nosso atendimento aos órgãos e entidades da administração, a todas as comissões, a todos os arquivos e protocolos, nós observamos as dificuldades e as resistências na implantação dessa política de gestão documental. Então, há uma grande expectativa, todos querem o sistema, mas todos estão cumprindo esses requisitos, né? Por muito tempo, o arquivo, e por muitas vezes, foi considerado ali resistente, em muitos casos, com relação da implementação, porque o Arquivo Público não abre mão desses requisitos obrigatórios, desejáveis, que devem ser contemplados nesse sistema e que devem ser contemplados, aplicados na administração pública, independente da utilização do SPDoc. Esses procedimentos estão oficializados desde o ano de 2004 e já deveriam estar sendo aplicados em toda a administração. Bom, o SPDoc, como outros sistemas da administração, ele vai controlar o recebimento, o cadastro dos documentos, tramitação e outras funções. Mas eu diria aqui, né, que um grande diferencial, e é pelo qual nós batalhamos, né, na implementação do sistema, é pela aplicação dos planos e tabelas de temporalidade, né? Tanto o plano e tabela das atividades meio, que está oficializado desde o ano de 2004, como pela elaboração e aplicação dos planos e tabelas das atividades fim. Então, o que nós temos observado hoje na administração? Nós, para as atividades meio, que são comuns a todos os órgãos e entidades, nós já temos esse trabalho, o levantamento da produção documental. Essa denominação dos documentos foi padronizada, porque, no momento de elaboração desse instrumento, percebeu-se que, para um mesmo documento, eram ali atribuídas várias denominações, o que complicava a sua classificação. Então, esse trabalho nos auxilia a classificar o documento adequadamente e também a controlar e acompanhar os seus prazos de guarda. E esse seria, então,
um grande diferencial do SPDOC. Atualmente, na maioria dos protocolos, os documentos estão sendo cadastrados, registrados, sem aplicação da tabela MEI. Os documentos, então, continuam sendo produzidos com essas denominações diversas. E assim tramitam, e talvez o problema não seja identificado no momento da tramitação. Mas o problema surge quando essa documentação vai para o arquivo. Então, aquele arquivo onde a documentação muitas vezes vai se acumulando desordenadamente, e aparece um problema que é a questão da liberação do espaço físico. Então, o que fazer com os meus documentos? Mesmo tendo plano e tabela, nós acompanhamos muitas iniciativas na administração de: bom, eu não apliquei plano e tabela, não classifiquei na origem. Então, vamos comprar um sistema informatizado que ele vai resolver. O sistema não faz milagres se ele não estiver em conformidade com essas regras. Não, vamos digitalizar tudo, então, e assim eu posso eliminar os documentos. Mas eu não posso eliminar documento sem ter aplicado essa tabela de temporalidade. Então, em muitos casos, os funcionários dos arquivos, que não são os produtores dos documentos, têm que aplicar essa tabela. E nós temos aí um retrabalho. Se torna muito mais difícil você tentar classificar na tabela, encontrar o nome na tabela de um documento que foi produzido com um nome completamente distinto, diverso do que está nesse instrumento. Então, nós temos aí retrabalhos. O documento nasceu com o nome, e lá no arquivo ele vai ser classificado quando ele é classificado. E também a questão de se procurar esses prazos de guarda, destinação final, numa massa documental acumulada. Então, o SPDOC ele já tem incorporado a tabela das atividades meio, então obriga que ali no cadastramento do documento já se utilize o nome correto, e aí você já saberá, no nascimento do documento, qual é a sua temporalidade, por quanto tempo ele ficará guardado e qual será a sua destinação final. Uma outra questão é essa integração entre os órgãos, toda a administração utilizando o mesmo sistema. Então, uma agilidade na tramitação dos documentos, na busca pela informação, não apenas dos documentos do seu próprio órgão, das unidades descentralizadas do seu órgão, como também dos demais órgãos da administração. No demais, o SPDOC também irá controlar esse recebimento, produção, tramitação, arquivamento. Ele irá automatizar esse processo de eliminação. Então, essas eliminações que hoje as comissões de avaliação preenchem, as relações de eliminação, isso tudo já são formulários que serão emitidos pelo SPDOC. Bom, outros principais objetivos da implantação do SPDOC é que ele pode interoperar com outros sistemas corporativos de governo, incluindo o SIC-SP. Essa integração essa integração entre arquivos, protocolos e também o sistema, e assim permitindo essa rastreabilidade da informação, tanto para o servidor público como para o cidadão que está solicitando essa informação. Bem, o Arquivo Público do Estado ele vem empenhando esforços desde o ano de 2004 para que esse sistema seja aprimorado em conformidade com a política estadual de arquivos, que ele seja implementado em toda a administração e que ele não caia no esquecimento. Então, o Arquivo Público do Estado propôs a criação do Comitê Gestor do SPDOC. Então, esse comitê foi instituído na Casa Civil, ele é coordenado pelo professor Carlos Bacelar, coordenador do Arquivo Público, integra também esse comitê a professora Ieda Pimenta Bernardes, que é diretora do Departamento de Gestão do SAESP, e como ele é um sistema corporativo, também ele conta com representantes de outros órgãos. Então, nós temos representantes da Secretaria da Gestão Pública,
Secretaria de Economia e Planejamento, da Procuradoria-Geral do Estado e da Prodesp, que é responsável pelo desenvolvimento do sistema. Então, esse comitê ele é responsável por planejar o desenvolvimento, a implementação e o aperfeiçoamento desse sistema. Bom, para a execução das suas atividades, o comitê ele conta com um núcleo de apoio ao comitê gestor, que é responsável por assessorar nas atividades técnicos-administrativas. Ele conta com 2 comissões técnicas, uma comissão que discute a implementação aí do SP-DOC digital, né, a gestão dos documentos digitais, e uma comissão que trata da implementação e do treinamento do SP-DOC. Então, foi um marco muito importante nós trazermos para o arquivo público a coordenação desse sistema, tendo em vista que o arquivo é responsável pela formulação e implantação desse sistema para toda a administração. Bom, agora, para desenvolver um sistema como esse, um sistema desse porte, um sistema corporativo, é necessário termos recursos financeiros. Então, esse ano, reconhecendo a importância, né, do SP-DOC como uma ferramenta na gestão documental, o governo do Estado liberou, né, os recursos necessários para a renovação do contrato com a Prodesp. Então, nesse contrato, estará previsto o aprimoramento e implementação do SP-DOC referencial. Então, hoje ele é referencial, não são produzidos documentos digitais, né, ainda. A ampliação e a infraestrutura de hardware e software, bem como da equipe de manutenção e suporte. Então, nós temos uma previsão de que uma equipe da Prodesp irá trabalhar no Arquivo Público do Estado, junto com a equipe técnica do Departamento de Gestão do SAESP. E o desenvolvimento do SP-DOC digital. Então, algumas características gerais do sistema: ele está em ambiente internet e intragov, o banco de dados é SQL, e o Web Services, ele disponibiliza funcionalidades a outros sistemas. As principais funcionalidades hoje em operação são o pré-cadastro, que gera e emite protocolo de recebimento, o documento, em que autua, cadastra conforme o plano de classificação e a tabela de temporalidade, a consulta, encerra e abre volume, instrui por juntada e despacho, o protocolo, que apensa e desapensa, desentranha, incorpora e desincorpora, a tramitação, que envia e recebe documentos, registra o envio e o recebimento e cancela também esse envio. E o arquivo, arquiva e desarquiva, cadastra arquivo, endereça o arquivamento aonde o documento está arquivado, reabre, transfere, consulta o documento encerrado, transfere arquivo de local, registra a eliminação de documentos. Então, o SP-DOC ele foi implementado em 6 secretarias, dentro de um projeto piloto. Então, sempre o SAESP é questionado por que algumas secretarias aderiram ao SP-DOC sem ter a tabela de temporalidade das atividades fim, porque são secretarias que serviram nesse momento, num primeiro momento, como secretarias piloto para que se fosse testado esse sistema. Então, na Casa Civil foi implementado em 2008, então nós temos 660 usuários. Na Secretaria de Relações Institucionais, também em 2008, mas essa secretaria foi extinta em 2011. Na Gestão Pública, que tem tabela de temporalidade fim, e que foi também implantado em 2008, com 340 usuários. Na Secretaria da Cultura, foi implantado em 2009, com 410 usuários. Na Direitos da Pessoa com Deficiência, também em 2009, contando com 100 usuários. E Secretaria de Energia e Desenvolvimento Metropolitano, o SP-DOC foi implementado esse ano.
Nós temos em curso, em andamento, o planejamento da implantação do SPDOC no DETRAN e no Zoológico, que oficializaram os seus planos e tabelas de temporalidade das atividades fim. Bom, operando com o SPDOC, nós temos um sistema da CGA, um da Assessoria Jurídica do Governo, então, na Casa Civil, e um sistema da cultura, né, do CONDEFAT. Bom, total de documentos tramitados por ano. Em 2008, foram 31.587 documentos tramitados. Em 2009, 132.320 documentos. Em 2010, 110.182 documentos. Em 2011, 137.295 documentos. Em 2012, até o dia 23 de novembro, 134.480 documentos tramitados. Bom, no SPDOC digital, nós pretendemos trabalhar com documentos digitalizados e nato-digitais, e o SPDOC deverá ser capaz de capturar documentos digitalizados, interoperar com sistemas que produzem documentos digitais, produzir documentos originalmente digitais e gerir e preservar documentos digitais de guarda permanente. Pode passar, por favor. Bom, o desenvolvimento do sistema ele está previsto em 2 etapas, que nós chamamos de desenvolvimento modelar. Então, na etapa 1, nós trabalharemos o aprimoramento, né, das funcionalidades do SPDOC referencial. Então, em conformidade com a instrução normativa número 1, que foi falada pela professora Ieda, né, que disciplina a gestão, preservação e acesso dos documentos digitais, e isso foi um marco em 2009, porque ainda havia uma cultura na administração e se pensar que esses procedimentos da gestão documental seriam aplicados apenas em documentos produzidos em papel, né, e não trazemos aí com a instrução normativa os procedimentos também para os documentos digitais. E o SPDOC referencial também será revisto a partir, né, do manual de normas e procedimentos de protocolo que está em vias de oficialização. Então, apesar da gestão documental tratar do documento desde a sua produção, com a reestruturação do Arquivo Público em 2009, foi criado o Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais, que eu estou dirigindo. Então, esse centro foi criado para desenvolver e padronizar procedimentos de protocolo. Então, o que nós fizemos? Nós temos muitos protocolos na administração, são mais de 30.000 funcionários de protocolo, apesar desse desmonte, né, dos arquivos e protocolos na administração. Então, para redigir essas normas e procedimentos, nós visitamos alguns protocolos, né, de órgãos e entidades, então, de secretarias, fundações, autarquias, empresas públicas, e descobrimos que há uma grande diversidade de procedimentos de protocolo, não apenas entre os órgãos da administração, mas, muitas vezes, entre unidades do mesmo órgão e entidade. Então, havia aí uma necessidade, né, emergencial de padronizarmos esses procedimentos, até porque o SPDOC ele descentraliza algumas atividades, como o cadastro de documentos, por exemplo. Mas existem atividades que são exclusivas das unidades com atribuições de protocolo. E o que nós observamos nesse nosso trabalho, né, de visitação, que durou 1 ano, que existem instituições que não têm setores de protocolo. Então, querem aderir ao SPDOC, tem até ali o cumprimento de alguns critérios, porém, não tem o serviço, o setor, o funcionário responsável pelo protocolo. Bom, esse manual ele está em fase de validação. Nós também montamos um grupo composto por representantes de algumas secretarias, fundações, autarquias, empresas. A Fazenda está colaborando conosco,
meio ambiente, educação, né, e outros representantes, e nós estamos validando esse manual. O passo seguinte será publicar esse manual no DO para colhermos manifestações, assim como foi feito com a tabela de temporalidade das atividades meio, e pretendemos oficializar esse manual por meio de um decreto. E teremos aí uma grande missão, que será treinar todos esses protocolos da administração. Então, os protocolos, arquivos, como a professora Ieda já disse aqui, enfrentam muitos problemas, desde a sua estrutura, até a falta, muitas vezes, de sistemas, funcionários, procedimentos padronizados. Então, esse trabalho de implantação do SPDOC também contará com esse treinamento dos nossos protocolos. Bem, com relação à adesão ao sistema, que é o que muito interessa, né, aos órgãos, como um sistema corporativo, ele não terá custos para a administração. Porém, é exigido o cumprimento de alguns critérios. E o principal, o fundamental, é que o órgão, a entidade, tenha o seu plano de classificação e tabela de temporalidade das atividades fim, porque senão não faria sentido termos SPDOC. Então, nós encontramos aí também resistências, dificuldades. Muitas vezes, nós recebemos iniciativas assim, bom, é tão difícil elaborar plano, aplicar, vamos comprar um outro sistema. Mas é um paliativo, porque, para fazer a gestão dos seus documentos, terá que aplicar plano de classificação, tabela das atividades meio, e bem como elaborar plano e tabela das atividades fim. Então, para aqueles que já têm plano de classificação e tabela, existem outros critérios, como a apresentação de diagnósticos sobre os sistemas legados existentes de controle de documentos e de outros sistemas, a promoção de estudos necessários para efetuar a migração de dados ou integração com sistemas legados de controle de documentos, e a designação do órgão de um administrador local do SPDOC, que vai acompanhar a implementação do sistema e o funcionamento desse sistema no seu órgão. Muito bem. O SPDOC, ele é considerado uma ferramenta essencial, estratégica, porque ele vai nos ajudar a induzir, né, o cumprimento dessas regras, que eu disse que percebemos as dificuldades e as resistências no cumprimento, e vai também auxiliar os SICs, né, quando o cidadão buscar a informação, aonde os SICs irão procurar essa informação? Nos arquivos, nos protocolos, nas unidades produtoras, e aonde essa informação estará registrada, né? Nesses sistemas informatizados, e nesse sistema, no SPDOC, que está contemplado no decreto que regulamenta a lei de acesso como uma ferramenta da gestão documental nesse processo. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvidas, sugestões, quiserem entrar em contato conosco, né, vocês podem encaminhar, o endereço está aqui na tela, vai estar. O e-mail, o telefone, vocês podem encaminhar e-mails aos cuidados do coordenador do arquivo público, professor Carlos Bacelar, e tem aqui também os telefones do núcleo de apoio ao comitê gestor. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Eliana, por sua contribuição.